Tá ok? Então é isso. Que vai determinar, tá bom? Prática, né? Eu gosto da prática por causa disso, que você consegue exemplificar melhor, né? Mas eu acredito que vocês entenderam aí, tá bom? E aí, pessoal, então esse quadro aqui é muito importante. Vou até colocar de novo, se vocês quiserem tirar um print. Tá aqui, ó. Eu parto daqui das ideias, ó. Então, meu sistema defensivo, eu vou determinar as zonas, vou determinar o balanço. E a partir daí eu começo. Deixa eu tirar aqui os comentários um pouquinho, para vocês visualizarem melhor, tá? Olha lá. Se quiser tirar um print, fica à vontade. Então, a partir dessa ideia dos blocos. Vou marcar no bloco alto. Ok. Vou fazer o balanço para o lado da bola. Ok. E a partir disso eu começo a incluir os demais conceitos. E os que eu mais trabalho são esses: a compactação, a indução, a superioridade numérica, a cobertura, o equilíbrio e aquele conceito individual que é a abordagem. Tranquilo? Então, zona de marcação define os blocos, se é alto, médio ou baixo. Balanço, se eu vou correr mais para o lado esquerdo, mais centralizado, ou para o lado direito. Isso, quem vai determinar isso é a bola no pé do adversário. Tá ok? No caso aqui, um exemplo: eu estou num bloco médio, nós somos o time azul, estamos num bloco médio, caindo mais para o lado esquerdo, porque a referência é a bola no pé do adversário. A compactação, um exemplo aí, é a distância entre um jogador e o outro. Reparem que mesmo nesse exemplo, eles estão numa distância bem parecida um em relação ao outro, tudo bem? Isso é uma equipe compactada. Lembrando que nós temos o goleiro nesse processo. É óbvio que ele não precisa estar nessa mesma zona, nessa mesma distância. Eu sempre falo para o goleiro que o limite dele é mais uma área para frente. Então, num bloco alto, marcando nosso time num bloco alto, o goleiro no máximo vai dar uma área para ele, no máximo ele vai atuar nessa linha amarela aí, tá? Dando continuidade, a indução. Então eu vou induzir o adversário para onde eu quero, ou seja, fazer o adversário a tocar a bola não para frente, nem por dentro, mas para o lado e para trás. Isso é você que vai definir, depende do que você tem na mão. Criar a superioridade numérica próxima à bola, no caso aqui um 2 contra 1. Criar as coberturas e criar o equilíbrio, que são aqueles jogadores que não estão nem marcando lá no combate à bola, que não estão nessa cobertura proximal, mas são jogadores mais distais aqui, né? Que são jogadores que vão estar fazendo a cobertura da cobertura, vão estar evitando uma profundidade, vão estar protegendo mais o seu gol. E a abordagem, que é o primeiro conceito que eu trabalho, embora ele está por último aqui, mas eu deixei por último porque é um conceito individual, que é o primeiro conceito que eu trabalho, que é falando da postura do atleta. Lembrando, né? Baixar o peito, flexionar o quadril, flexionar o joelho, flexionar o tornozelo. O jogador na ponta do pé ele tem mais mobilidade e velocidade para reagir, e sempre de lado para a bola, porque ele vai ter reação mais rápida para os dois lados. Ok? Na construção do sistema defensivo, como eu já mostrei, vai partir das zonas, dos blocos, para que eu, a partir daí, vou inserir os conceitos, como já falei, mas eu sempre repito porque é fundamental. E aí eu crio alguns treinos, não vou entrar em detalhes nos treinos, né? Quem for participar dos cursos, enfim, que nós estaremos lançando em breve, nós vamos entrar nos detalhes, inclusive dos treinamentos, tudo bem? Mas alguns treinos, exemplos que eu crio, lembrando sempre de uma ideia micro para macro, iniciando de um trabalho menor para maior, né? Esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito. No caso aqui estão nos desenhos cones, né? Porque é a ferramenta que eu tinha. Na ocasião aqui é o Tactical Pad, sim, isso, Tactical Pad. Mas mesmo pode ser cone, pode ser golzinho, pode ser sinalizador, enfim. São 2 golzinhos em cada lado. Eu tenho um jogo 1 contra 1 com 2 apoios na lateral.
Aqui, o que eu estou trabalhando aqui é aquele primeiro conceito que eu trabalho, que é a abordagem, que é a relação 1 contra 1, a relação do atleta com o adversário, tudo bem? Aqui só uma regrinha, eu sempre peço quando for usar o apoio para que o passe seja para frente, para que esse jogador já trabalhe uma reação em situação de jogo. E aí, obviamente, ele já vai estar, sem você mesmo falar, lateralizando e fazendo a abordagem da forma que a gente acredita. Também trabalho depois, num segundo momento, com esses apoios pelo fundo, tá certo? E aí esse jogador já vai começar a trabalhar uma questão que eu considero fundamental, que é girar o pescoço, para que ele observe as linhas de passe que tem atrás dele, né? E que ele comece a se multiplicar no campo e marcar 2 jogadores ao mesmo tempo, pelo menos. Ou seja, o que ele está pressionando a bola e o jogador que está no ponto final da linha de passe. Vou ativar os comentários, entenderam? Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta. Eu vou dar mais alguns exemplos de treinos aqui para vocês, tá? O Matheus está perguntando: como ponta na hora da defesa, eu deveria fechar o meio induzindo o zagueiro a tocar para o ponta dele, onde meu lateral já estaria na minha cobertura, ou é situacional? Eu deveria fechar o meio induzindo o zagueiro a tocar para o ponta dele, onde meu lateral já... Não, no exemplo que eu citei, não. No exemplo que eu citei, eu não faço ele fazer eu não vou induzir ele a fazer um passo para frente, não. Vou induzir ele a fazer um passe para o lado ou para trás, tudo bem? Mas isso é um modelo de jogo que eu utilizo. Se você tem uma linha de defesa muito rápida, se você tem jogadores no meio que reagem rápido e você tem a consciência que o seu time pode fazer esses passes, o adversário pode fazer esses passes mais longos, mais próximos ao seu gol, e seu time vai reagir rápido, não tem problema algum, tudo bem? Eu costumo dizer que não é situacional, pode até acontecer no jogo, né? O futebol tem essa questão, que muitas vezes é situacional, sim, porém eu acredito que é muito mais trabalhado, né, dentro do seu modelo de jogo, e você vai construindo, tranquilo? Vou desativar os comentários para eu mostrar mais algum exemplo aqui para vocês, tá? Um trabalho que eu gosto muito, né? Um trabalho de 4 contra 4, né? E você tem 2 apoios no fundo. Na verdade não são nem apoios, né? Esses jogadores estão lá para fazer o gol, né? Esse é um trabalho que o Simeone faz muito, por sinal, né? Alguns coloca raias aqui, né? Divide em linhas, em 4 raias. Então tem 2 gols aqui, 2 gols ofensivos, 2 gols defensivos, tudo bem? E você vai fazer, o seu objetivo é fazer o passe para os seus jogadores que estão lá no ataque. Eles têm que fazer pelo menos um passe para poder fazer um gol, tá certo? Qual é o objetivo aqui? Trabalhar o balanço, trabalhar as coberturas da linha defensiva, aí no caso o azul, tudo bem? E por que aqui tem que dar um passe para poder valer o gol? Para que dê tempo desses jogadores reagirem e já estarem trabalhando a profundidade, beleza? O que é interessante aí é que você já começa a ver as abordagens individuais, enfim, e você vê um conceito entrando no outro, tá bom? Fiquem à vontade para tirar print aí, não tem problema algum. Esse material foi um material que eu dei para o pessoal aí que fez meu curso em abril, tá? Eu já estou atualizando esse curso, estou atualizando esses conteúdos, e esses conteúdos, até porque eu aproveitei a quarentena também para estudar, para rever alguns conceitos, e isso é o legal do futebol, né? Para quem trabalha com futebol, o futebol tem escalas, né? O que é isso? O futebol, ele sempre vai progredir,
né? Sempre vai ter um conteúdo novo, uma abordagem nova, um conceito novo, e você vai sempre refletindo em relação aos seus conceitos, né? Eu não sou uma pessoa fechada em relação a conteúdos, conhecimentos. Eu sempre estou aberto a novos conhecimentos, e se eu entendo que esse novo conhecimento é melhor do que eu tinha anteriormente, eu simplesmente mudo, simplesmente troco. Beleza? Se caso eu desativei os comentários, se caso alguém tiver alguma pergunta, deixa ela guardadinha aí, pode mandar para o final, né? Nós temos aí mais 20 minutos de live, então daqui 10 minutos eu vou abrir aí para perguntas, tá? Vamos dando continuidade nos exemplos de treinos. Vocês reparam o exemplo primeiro, ó, uma ideia micro, né? De 1 contra 1 mais 2, então uma ideia micro na qual eu vou dando alguns conceitos, né? Aqui a gente já fala principalmente da abordagem, a gente fala já de um trabalho pensando em cobertura, no caso, quando a gente tem principalmente esses jogadores no fundo, então o jogador que vai pressionar a bola ele já está atento e já está revendo se tem jogador na cobertura dele, até porque ele vai girar o pescoço. E aí já para um trabalho médio, né? Eu já tenho aqui um 6 contra 6, mas mais ativo 4 contra 4, tá bom? E aí eu já parto com um trabalho macro, um trabalho que eu gosto muito, que é um trabalho 10 contra 7. Esse jogo é um 7 contra 7 mais 3, ou seja, 7 contra 7 com 3 coringas. O time que tem a posse de bola, ele passa a utilizar esses 3 jogadores, e aí é lógico, né? 10 contra 7 na linha, né? Porque tem os 2 goleiros. Não é o campo todo, tá? Aí tem o desenho do campo todo, mas eu até determino aqui, ó, um espaço de 68 por 36, é a medida ideal. Você pode adequar, dependendo do que você queira, depende do seu objetivo, enfim, né? Reparem que eu entro em alguns detalhes aqui, ó, tempo de trabalho, enfim, né? A valência trabalhada, algumas variações, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. No nosso curso nós vamos entrar nos detalhes nos detalhes de cada conteúdo, inclusive dos treinamentos, como eu já falei, tudo bem? Então esse trabalho aqui obriga o adversário a sempre reagir rápido, principalmente pelo fato de ter 3 jogadores a menos. Ele vai, quando perder a bola, ele já vai pressionar ali, mas se o adversário consegue sair da pressão, naturalmente seu time vai correr para trás e marcar no bloco baixo, até porque está com 3 jogadores a menos, né? E naturalmente começa, principalmente pelo fato de ter inferioridade numérica, eles começam, sem você mesmo falar, a trabalhar muito o quê? O balanço, a indução, as coberturas, o equilíbrio. É natural, sai naturalmente. Por isso que eu sempre falo, né? Quando for criar um treino, crie um treino com os estímulos corretos, que eles vão dar essa resposta sem muitas vezes você ter que explicar muito. Isso não tem ensinamento melhor. O ensinamento eles aprenderam na prática, né? A maioria dos jogadores são sinestésicos, né? O que é isso? É o que aprende na prática, né? Então, como a maioria dos jogadores são sinestésicos, então quanto mais você estimular na prática, mais eles vão aprender, mais eles vão estar mais próximos dos seus conceitos, tranquilo? Dando continuidade, um outro exemplo, quando eu quero fazer o trabalho das zonas, né? E aí já num campo maior, esse trabalho geralmente eu faço quando você pegar o campo grande, né? O campo aberto, eu coloco um gol em cima da linha da área, né? E utilizo todo o espaço lá geralmente essa medida aqui, ó, de 90, mais ou menos 90 por 50, tudo bem? Esse trabalho é o seguinte, você vai trabalhar a zona que você quer. Então, por exemplo, se você quer trabalhar uma zona alta, você vai começar a determinar pontos. Então, se você roubar no bloco alto e fizer o gol, vale 3. Ok? Se você roubar no bloco médio e fizer o gol, vale 2. Se você roubar no bloco baixo, mas mesmo assim fizer o gol, ele vale 1. Pô, Ademir, mas o gol... aqui nós vamos ter mais trabalho, enfim, porque aí você vai determinar o que você quer do seu time. Se você quer que seu time mais um bloco alto, ele tem que valer mais lá no treino. Então eles vão naturalmente, sem você, como eu já falei, sem você explicar muito, eles vão querer roubar a bola na zona que você quer, onde sua equipe atua, porque ele naturalmente já sabe que vale mais, então ele vai querer fazer isso, tudo bem? E aí você vai brincando de acordo com o seu modelo de jogo. Se você, por exemplo, é uma equipe que quer jogar mais reativa, mais no bloco baixo,
Você inverte a pontuação. Olha, quando eu roubar a bola aqui e fizer o gol lá, vale 3. Então olha que interessante, aqui vale 1, é natural quando ele perder a bola, ele pode até pressionar ali, mas quando o adversário começa a sair da pressão, é natural o seu time já voltar para o bloco que você determinou que vale mais. E um último exemplo, né, também mais uma medida parecida, né, agora eu já abro mais o campo, né, nesse caso aqui eu divido o campo em 4 partes, né, e aí são 4 partes iguais, tá? Vai dar mais ou menos aí cada corredor aí uma média de uns 15, 16 metros, tá bom? De largura, tá? Você pode trabalhar da linha da área, de uma área até o outro gol, você pode até trabalhar no campo todo aí, no campo aberto, tranquilo? Então esse é o trabalho que eu faço, o 11 contra 11, né, porque tem os goleiros aqui, e eu coloco 2 coringas, sendo um em cada parte do campo. Então é natural, o adversário, lógico, vai ter sempre uma superioridade, só que aí o seu time ele começa a correr mais para frente para eliminar essa pressão e quebrar essa linha de passe e quebrar a superioridade do adversário. Então olha que interessante. E sem contar que eles começam a se ajudar mais pelo fato de ter inferioridade, e aí é natural eles começarem a criar mais coberturas, criar mais induções e assim vai. Beleza? Então, para finalizar, ok? Fase defensiva. A fase defensiva, você vai determinar o bloco que você quer jogar seu time. Me fizeram essa pergunta: você prefere o bloco alto, um bloco baixo ou a mistura dos dois? Depende do que você tem na sua mão. Se você tem um time que resiste ao jogo, que tem força, que tem velocidade, jogadores que são reativos, eu aconselho jogar num bloco alto. Mas aí você escuta falar assim: pô, Ademir, mas você jogar o jogo todo no bloco alto, fisicamente é impossível. Deixa eu ativar os comentários aqui. Se você jogar no bloco alto o jogo todo, fisicamente é impossível. Eu discordo tem até dados sobre isso, né? Tem dados de GPS que a equipe jogou num bloco alto o tempo todo e correu menos do que quando jogou no bloco baixo. Também tem o inverso. Então depende de como o seu time está correndo, depende das ações dos seus jogadores, é isso que vai determinar. Porque se concorda comigo, se eu perco uma bola, vamos falar de uma transição defensiva, se eu perco uma bola próximo do gol do adversário, eu já reajo lá no bloco alto, correndo para frente, pressionando e mantenho os meus jogadores lá no bloco alto. Se o adversário saiu dessa pressão e me jogou de volta para o meu campo, estão fazendo essa leitura, e me jogou de volta para o meu campo, eu baixei o bloco, eu tive que correr para trás. Ok, guarda essa informação, tá? Quanto seu time vai correr aí? Beleza. Vamos pegar o exemplo inverso. Você perdeu a bola lá no ataque, próximo ao gol adversário, só que você, como dentro do seu modelo de jogo, você determinou o seu time correr para trás e esperar no bloco baixo. E aí eles perdem a bola e já correm para trás, imediatamente. Qual é a diferença de corrida em relação a uma e a outra? Nenhuma. Fizeram essa leitura? Não. Nenhuma. Então, se eu estou já próximo do adversário, nós estamos falando de transição, tá? Eu já posso reagir lá. Agora, eu posso determinar no meu time também já com essa mesma ideia num bloco alto. Agora, se o meu time tem dificuldade em profundidade, por exemplo, o adversário sempre buscando as profundidades, se eu tenho zagueiros lentos, que não tem muita noção de cobertura, se eu tenho um goleiro que não faz cobertura também, eu passo a ter dificuldade na profundidade. E aí sim é interessante eu correr para trás. Então depende muito, é o que eu falo, depende muito do que você tem na mão. Depende do seu perfil de atleta, depende dos jogadores, eles que vão te dar essa resposta. Não adianta a gente determinar, mas o meu modelo de jogo é esse, eu acredito nisso. Ótimo, como eu sempre falo, nunca deixe de lado a sua essência e o que você acredita. Porém, a gente como treinador, nós temos que ser adaptáveis.
Eu já trabalhei em diversos contextos, desde Série A até a Bzinha do Paulista, que é o que eu estou hoje no Grêmio Prudente, e são contextos totalmente diferentes, mas muitas vezes os jogadores dão resposta para nós que a gente menos imagina. Muitas vezes a gente vai com um conceito com um jogador top e ele não te dá essa resposta. O time não te dá essa resposta, você tem que se adaptar. E muitas vezes você vai num contexto tecnicamente menor, mais baixo, eles te dão uma resposta positiva. Então depende muito do seu contexto, principalmente das ações individuais do seu jogador e a junção de tudo isso que é o coletivo, tá certo? Então vamos lá, na fase defensiva, os dois conceitos da fase defensiva: é o momento que eu vou proteger o meu gol para recuperar a bola, que é o segundo conceito, para recuperar a bola para poder fazer o ataque, tá? Dentro da fase defensiva, eu monto a fase defensiva partindo de dois conceitos: o conceito do bloco, se é alto, médio ou baixo, ok? Dos balanços, que eu vou balançar para o lado da bola, e a partir daí eu começo a inserir, vamos dizer assim, os subconceitos, como cobertura, tá certo? Como a indução, você determinar para onde você quer que o adversário jogue a bola, tá? O equilíbrio da equipe, tá certo? E aí tem aquela ação individual, que é a abordagem, né? A postura do jogador fazendo a abordagem na bola. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma. O equilíbrio, a cobertura. E a superioridade numérica, que muitas vezes ele acontece dentro de um outro conceito, por exemplo, na cobertura, né? Mas eu gosto de sempre citar e utilizar ele como um conceito, beleza? Deixa eu ver se tinha entrado alguma pergunta aqui. Matheus, eu já respondi. Ele perguntou aqui, o Léo: qual treinador ou time você acha melhor preparado para a transição defensiva? Cara, eu vi alguns jogos essa semana assim. Hoje o Brasil evoluiu muito em transição defensiva. Os treinadores brasileiros, era um momento do jogo que os treinadores brasileiros não se preocupavam muito. E como os europeus, principalmente o Guardiola ali, começaram a se preocupar muito com esse momento e trabalhar, não sei se foi por isso, mas nós começamos a trabalhar demais. Então hoje vejo muitas equipes reagindo rápido e tendo sim os conceitos bem inseridos, né, na transição defensiva, que foi até o tema da nossa aula passada, né, da nossa live passada. E o Flamengo, indiscutível, transita muito bem defensivamente, né? O Corinthians, uma reação muito boa. O Palmeiras também com uma resposta muito boa. O Grêmio, ontem eu vi um jogo muito bom também. Então assim, hoje tem várias, é difícil falar qual é a melhor, tá? Mas nós temos bons exemplos aí, inclusive de menores portes, né? A transição defensiva do Mirassol, né, comprovou aí na prática, é muito boa. Quem mais? A Ponte Preta, uma transição mais temporizada, mais baixando, mas também bem treinado. Então, são vários exemplos aí e nós evoluímos muito nesse aspecto, tá bom? Ed Carvalho aqui, grande amigo, sempre presente. Ele perguntou: professor, em relação da marcação defensiva, eu quando jogava, dava sempre o lado de fora do campo, colocando o risco mais longe do meu gol. Perfeito, foi o que eu falei. Perfeito, é isso aí, tá? Lembrando que se você entra de lado, para marcar, né, que é uma abordagem que eu considero a ideal, você pode virar para os dois lados da mesma velocidade praticamente, tudo bem? É lógico, sempre você vai ter um lado mais dominante, mas é quase insignificante essa diferença. E eu sempre vou nessa ideia: dê preferência em proteger o seu gol. A primeira coisa que eu falo com meus jogadores quando a gente vai trabalhar o sistema defensivo noção básica da marcação, proteger o seu gol, e a partir daí você vai colocando os elementos. Grande Edmilson, boa noite. O que o senhor acha de trocar os dois zagueiros por dois volantes dentro do sistema de jogo? É melhor na transição defensiva em bloco alto? Depende. Você tem casos de ter zagueiros mais rápidos do que volantes, né? Então isso depende muito do seu perfil, o perfil do seu jogador, tanto no aspecto físico como no cognitivo. Então, o jogador que vai ter uma reação rápida, o jogador que vai estar ligado numa possibilidade de uma bola longa, né? Um jogador que está com bastante atenção ao jogo ali. Então, depende
Depende do jogador, não é necessariamente o jogador da posição, mas sim as características dele. Tudo bem? Fernando Castro, boa noite. Trabalho atualmente no sub-11 e sub-13. Quanto mais tempo eu estiver com a marcação alta, fico mais perto do gol adversário. Segundo, o time adversário fica mais longe do meu gol. Perfeito, eu acredito muito nisso, Fernando, muito nessa ideia, né? O que a gente tem que tomar cuidado é o que eu falei, na profundidade, ou seja, da mesma forma que eu estou mais próximo do gol adversário e o meu adversário está longe do nosso gol, se eu tenho uma linha defensiva lenta, né, jogadores que não reagem rápido, e se eu tenho um goleiro que não faz cobertura, o adversário pode explorar a minha profundidade. Então, do mesmo tempo, da mesma forma que ele está longe do nosso gol, em poucos milésimos de segundo ele pode estar próximo do nosso gol. Então a gente tem que cuidar da profundidade quando for jogar dessa forma, tá bom? Grande Jorge, esses ensinamentos da construção, transição, tanto defensivo como defensivo, devemos iniciar com qual categoria ou idade? Jorge, essa pergunta eu acho fantástica, cara. Eu acho fantástica. Jorginho, cara, você vai trabalhar na primeira categoria que você tiver. Porém, o que eu gosto de trabalhar, o que eu acredito em formação, o que eu acredito em base. Dos 3, 4 anos, 5 anos, até os 9 anos, vamos dizer assim, até o sub-9, eu gosto, para mim ele tem que brincar de futebol, ele tem que brincar. A gente não tem que ficar inserindo muitos conceitos não, deixa eles brincarem e tomarem as decisões deles, tudo bem? Do sub-11, depois dos 9 até os 14 anos, 15 anos, mas principalmente até os 13, 14, tá? Que é uma idade já mais de aquisição conceitual, que aí já tem mais ideia, noção coletiva, porque até os 9, 8, 9 anos ele tem uma noção mais individual da vida, ele não tem essa noção coletiva. Então a partir dos 10 até os 13, 14 anos principalmente, você já começar a inserir esses conceitos. Tá? E aí sim a gente começar a falar em coletivo, né? Mas estimula muitas ações deles individual, né? Então, por exemplo, essas ações aqui, exercícios como esse aqui que eu citei, deixa eu abrir aqui. Esse aqui, Jorginho, aqui, de 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 1. Esse trabalho aqui tem uma crescente, tá? Ele pode depois virar 2 contra 2, 4 contra 4. No curso eu vou falar, cara, é bem legal esse trabalho. Eu faço, vou te falar, eu faço desde a base e eu faço inclusive até hoje no profissional e dá uma resposta bem legal. Então você pode já começar a trabalhar esses conceitos, tá? A partir dos 15 anos, que eu chamo de período mais competitivo, que aí sim a gente já pode cobrar resultados, né? Cobrar, que eu falo, já falar mais em ganhar o jogo, enfim. E aí já esses conceitos é interessante estar bem inserido neles. E aí você vai começar a fazer um trabalho mais voltado para competição. Você vai estimular a competitividade dos jogadores. E antes disso, eu sou a favor de não ter uma cobrança forte por resultado não, tá? A criança tem que se divertir, tem que ter prazer, amor de jogar bola, né? E aí essa frase mesmo, né? Jogar bola. Quanto mais a gente estimular o jogar bola, com certeza a gente vai estar sempre ensinando de alguma forma. Tudo bem? Vamos lá, não sei se tem alguma pergunta. O Anderson, grande Anderson. O Anderson, acho que é o rei das presentes aqui, Anderson. Porra, que legal, cara, fico muito feliz. Como é treinada a linha de impedimento nessa transição? Perfeito, boa pergunta, cara. Como eu trabalho, tá? Eu vou dizer, Anderson, eu trabalho da seguinte forma: sempre se lateralize, sempre a linha defensiva fique de lado, né? E sempre como referência o jogador que está à sua frente. Ou seja, se eu tenho a minha linha virada, por exemplo, para o meu lado esquerdo, que é onde provavelmente vai estar a bola, né? O meu zagueiro, ele vai ter referência para o lateral esquerdo. O meu zagueiro da esquerda vai ter referência para o lateral esquerdo. O meu zagueiro da direita vai ter como referência o meu zagueiro da esquerda. O meu lateral direito vai ter como referência o meu zagueiro. Ou seja, vamos ver se eu pego um exemplo aqui desses slides para ficar mais fácil a visualização na prática. Então vamos pegar essa situação aqui, ó, né? Vamos imaginar aqui como se fosse uma transição, perdemos a bola. Essa linha aqui, ela vai estar virada, né, para o lado da bola,
né? Pro lado da bola, pro lado da bola, pro lado da bola. E esse vai estar virado para dentro. Por quê? Porque lembra que eu falei que ele tem que estar virado pro lado que ele vai proteger o gol? Então, então esse jogador vai ter como referência a linha desse. Esse jogador vai ter como referência a linha desse. Esse jogador vai ter como referência a linha desse. É dessa forma que eu trabalho a linha de impedimento, sempre tendo a referência do jogador mais proximal. Beleza, meu amigo? Espero ter respondido a sua pergunta, tá? Norberto, na fase defensiva, quem leva a voz de mando para face, pressão alta, média ou baixa para o seu time? Perfeito, ótima pergunta. Sempre o que está atrás, ou seja, da linha ofensiva o jogador do médio, da linha média o jogador da linha defensiva que vai determinar, e sempre no geral o goleiro que faz esses comandos, tá bom? Boa pergunta. Show, Anderson. Que legal, velho. Que bom que respondi. Pessoal, nós estamos chegando no final da live, né? Nós temos aqui, juntando com outra live, já está fechando em 1 hora, mas na verdade dentro dessa live, como eu reabri, né, nós temos mais 10 minutos, tá? Eu queria agradecer imensamente mais uma vez a presença de vocês. Semana que vem nós vamos fazer a última live dessa sequência do modelo de jogo. Eu vou falar de transição ofensiva e vou fazer uma breve abordagem sobre as bolas paradas, até porque na outra semana a gente vai começar a fazer lives sobre a introdução do curso que nós vamos realizar aí no mês que vem, tudo bem? Então fiquem atentos em relação ao curso. Nós também vamos estar lançando o segundo e-book da academia, tá? Então fiquem muito atentos aí, porque vai ter coisas boas aí para vocês, tá? Lembrando que os cursos a gente sempre entra no detalhe do detalhe, e é lógico que vai ser um público específico, né, para aquele que realmente quer fazer diferente, quer ser um profissional diferente, e aí os conteúdos, óbvio que nós vamos entrar em mais detalhes, mas eu sempre abro o jogo, vocês já me conhecem, já abri bastante até aqui, né, e é lógico que eu vou abrir cada vez mais, tudo bem? Jorginho, as lives sempre estão gravadas na Academia Brasil Futebol, né, no IGTV, então acompanhem lá a gente, tá? Então, isso mesmo. IGTV, isso mesmo, meu amigo. Tá bom? Eu que sou grato a vocês, meu amigo. Valeu, Carvalho. Deixa eu ver, tem algumas perguntas que entraram aqui. Olha lá. Obrigado, Oliveira. Imagina, cara. A gente que agradece, tá bom? Obrigado aí pelas palavras. Essa pergunta que entrou aquela hora. Bloco baixo, bloco alto ou os dois? Eu gosto muito dessa mescla pensando em estratégia, porque o adversário nunca sabe como você vai reagir. Mas depende muito, como eu já falei, do que você tem na mão, tudo bem? E lembrando que o adversário sempre é uma referência também do bloco que você vai jogar. Se é um adversário que atinge muito a profundidade, eu aconselho jogar muito atento para um bloco entre médio e principalmente baixo. Se é um adversário que gosta de ter posse de bola, um jogo mais construído, eu aconselho sempre um bloco alto, tá? Para você impedir essas ações. Mas depende muito, como eu sempre digo, dos tipos, do nível do jogador que você tem na mão. Beleza? Quais são os blocos de marcação? Como eu já falei, alto, médio e baixo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, mais nenhuma. O pessoal da academia mesmo que mandou algumas perguntas, bem legal. Pessoal, é isso. O que eu tenho para passar para vocês é isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença, tá? Siga nós lá na Academia Brasil Futebol, e eu vou te pedir de coração, né? Indica para amigos de vocês o nosso projeto, passa para o pessoal para seguir o nosso projeto, né? Porque a gente sempre vai ter conteúdos novos. Inclusive essa semana nós já inserimos mais uma análise tática, né? Nós colocamos lá a análise do jogo do Mirassol em São Paulo, nós colocamos recentemente o quadro Como Joga, e nós falamos do Bruno Guimarães, né? O volante que hoje está na França, que é do Atlético Paranaense. Conteúdo fantástico, e sem contar que tem alguns pequenos vídeos aí de alguns conselhos, algumas dicas que eu dou, né, para vocês, tudo bem? Então o pessoal da academia está sempre atento para poder atender vocês da melhor forma possível, tá bom, pessoal? É isso.
tem uma pergunta que entrou do Cássio aqui, deixa eu responder. Transição defensiva individual. Você costuma analisar cada atleta de acordo com o contexto da partida? Eu costumo analisar o atleta de acordo com o que é treinado. Tá certo? Então, o que foi treinado? O que eu pedi para ele ser feito, né? E o que foi treinado? Qual é o estímulo que eu dei para ele? Porque se eu for exigir qualquer outra ação diferente de algum conteúdo que eu não passei para ele, eu não posso cobrar deles. Concorda comigo? Eu posso sim analisar novas ações dele. Isso é importante, isso é legal, porque o futebol, como eu já falei, o futebol sempre vai ter uma ação nova, uma ação diferente. Então, essa nova ação dele, eu posso discutir com ele uma tomada de decisão, a tomada de decisão que ele tomou para aquela determinada ação, que eu não treinei, né? Até para a evolução dele. Faz sentido a sua pergunta. Você concorda comigo? Se a equipe tem uma posse de bola, ele não quer um jogo muito de profundidade, ele quer chegar num jogo construído. Então, nesse caso, eu posso pressionar, desde que eu tenha jogadores rápidos, reativos e bons marcadores. Senão, obviamente, que nós vamos, né, tomar. Não adianta eu ir lá com o meu time do Grêmio Prudente jogar contra o Barcelona e querer marcar num bloco alto, mesmo sabendo que o Barcelona é uma equipe de posse de bola, né? Então eu preciso ter essa consciência. Agora, para ficar fácil o entendimento, duas equipes do mesmo nível, né? Uma equipe de posse de bola que quer chegar construído lá no seu gol, né, com uma construção do seu gol, eu aconselho assim, você impedir isso ao máximo, tá bom? Agora, se é uma equipe que é mais vertical, que busca o jogo, vocês viram Palmeiras e Corinthians, quem assistiu o jogo, o Palmeiras é um time vertical. A bola entra no Everton, no goleiro, bola longa. A bola entra nos zagueiros, bola longa, né? E o que o Corinthians fazia? Baixava o bloco. E aí começou a impedir essa bola longa do Palmeiras, né? O Palmeiras só estava conseguindo entrar numa segunda bola. Beleza? Faz sentido, Edmilson? Beleza? Acho que não entrou mais uma pergunta, não. Isso, Edmilson falou, não pode deixar quebrar a primeira linha. Perfeito. Por isso a importância do quê? Da indução, de você fazer o adversário não jogar, fazer esse passe para o lado ou para trás, e as coberturas, né? E se quebrar essa primeira linha, por isso a importância do equilíbrio, que são aqueles jogadores que estavam lá atrás, e já está equilibrando, tendo a cobertura da cobertura e protegendo mais ainda o seu gol. Beleza? Entrou algumas perguntas aqui, ó. Nós temos 4 minutos de live ainda. Rendeu, hein? Que bacana. Oliveira novamente. A avaliação dos atacantes adversários também influencia nessa formação? Perfeito, com certeza. Com certeza. Por exemplo, são jogadores muito rápidos que atacam muito a sua profundidade. Eu posso até, né? Eu falei isso na transição defensiva semana passada. Eu posso ter até uma mescla de marcação. Eu posso ter uma equipe reagindo rápido, por exemplo, uma linha ofensiva reagindo rápido quando perde a bola, mas eu tenho uma linha defensiva correndo para trás, né? Então seria uma marcação, um misto de uma marcação, porque aí eu já ia impedir essa ação dos jogadores. Por isso que eu sempre aconselho os zagueiros estarem lateralizados, principalmente na fase defensiva, na transição defensiva. Tudo bem? Acho que tinha mais uma pergunta aqui. Da própria academia, né? Quais os conceitos que você utiliza? Eu já respondi, né? Que eu sempre parto da ideia dos blocos, do balanço, e a partir daí eu começo a construir as coberturas, a superioridade numérica, a indução, os equilíbrios, e sempre partindo da ação 1 contra 1, da abordagem, que é a postura do meu jogador que está pressionando a bola. Isso, Edmilson, perfeito, a bola descoberta. Nós falamos na transição defensiva, que também são conceitos, bom você ter citado, são conceitos que são trabalhados também, lógico, na fase defensiva. Então, na bola descoberta, como eu já falei dela lá na transição defensiva, eu não falei nela aqui, né, porque eu já trabalho ela na transição, então eu não precisava falar. O conceito já fica claro na cabeça do jogador. Mas na bola descoberta, perfeito, eu vou ter
sempre esses jogadores, principalmente a minha linha defensiva, correndo para trás. Boa, bem lembrado. Bem legal, pessoal. Pô, vocês estão fazendo umas abordagens bem bacanas, faz sentido o que eu estou falando, e isso é bacana porque a gente fica mais rico aqui os nossos conteúdos. A dúvida de um pode ser a pergunta sua. Pessoal, muito obrigado de coração. Mais uma vez, sempre um prazer estar com vocês, sempre um prazer transmitir conhecimento e poder compartilhar isso com vocês, é um prazer que eu tenho. Então, muito obrigado. Mais uma vez eu pedi de coração, sigam a academia, pede para os seus amigos, indiquem para que eles fiquem lá nos seguindo, até porque sempre vai ter novidades e novidades boas, tá? Então, estamos juntos, fica com Deus. Muito obrigado mesmo e bom final de semana, até semana que vem. Semana que vem é a última live dessa sequência, hein? Não perca e divulga para amigos aí, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.